Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para o nosso último Microgênios News do ano. Nem parece, né? Mas já foi mais um ano aí, né? Que rapidez, como tá voando o tempo ultimamente. Mas inicialmente aí, primeiramente gostaria de agradecer aí a todos que acompanham a Microgênios, todos os nossos alunos, fornecedores, colaboradores, todos aí que nos apoiam, nossos clientes, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, tá bom? Agradecer muito aí a vocês, desejar um ótimo ano de 2025, boas festas. E tô trazendo aqui alguns últimos assuntos aqui do ano para a gente comentar um pouco, as últimas notícias, e aí também um presente especial da Microgênios para o pessoal que nos acompanha. É, Primeiramente, eu gostaria das matérias aqui que eu selecionei para comentar com vocês, uma que eu achei bem interessante e é do Jacob Benigno, né? Não sei se assim se pronuncia o nome dele, mas é um cara muito interessante, muito influente aí nessa área de sistemas embarcados, de compartilhar conhecimento, de treinamentos, de palestras. Vale a pena conhecer aí o site dele, né? Todas as informações, assistir às palestras que ele realiza em parceria com diversos portais da nossa área, né, como por exemplo o portal Design News. E recentemente, na newsletter aqui do Design News, saiu uma matéria, que não vou dizer uma matéria, né, um texto aqui do Jacob Benigno falando de tendências aí para nossa área de software embarcado para 2025. E eu achei interessante, então eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando sempre que os links aí, tudo que a gente comenta no Microgênios News fica disponível aí abaixo dos vídeos para vocês acessarem, lerem e ver aí na íntegra, tá? E o que ele comenta aqui sobre aí essas 7 tendências? Eu achei bem interessante. Então ele comenta inicialmente o crescimento aí, o aumento nessa área do desenvolvimento apoiado por inteligência artificial. Então isso vai cada vez mais estar integrado no dia a dia dos profissionais. Então tem muita gente que tem medo, né, da inteligência artificial, que acha que a inteligência artificial vai roubar o seu trabalho, o seu emprego, mas na verdade a gente tem que aprender a trabalhar com ela em todos os sentidos, tá bom? É lógico que aqui a gente está mais se referindo às IAs generativas, né? Que auxiliam aí na geração de códigos, na geração de imagens, na geração de textos e assim por diante. Mas também entender toda a parte de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, por isso que recentemente eu fiz um mini curso lá para o pessoal da Microgênios Academy, né, sobre aprendizagem de máquina, que eu achei bem interessante, inclusive com formas de se implementar ela em microcontroladores. Então, acho que o pessoal que é nosso aluno vale a pena assistir esse mini curso. Também anteriormente teve também um outro mini curso sobre aí os fundamentos de Python para essa parte de aprendizagem de máquina. E em breve a gente vai ter mais conteúdos. É uma área que eu estou estudando bastante, acho uma área bem interessante e que vale a pena a gente conhecer bem, tá, pessoal? Então, aqui ele fala disso, e para exemplificar isso, eu até trouxe alguns sites aqui bem interessantes. Então, por exemplo, hoje em dia existe esse site aqui, o Flux, aí, acho até que eu já comentei com vocês, que é um ambiente de desenvolvimento de placas de circuito impresso, né, de projetos eletrônicos e placas de circuito impresso. E eu ainda não testei esse sistema, né? Tô sempre aí para testar, mas é difícil a gente migrar de ferramentas, né? Hoje em dia eu estou utilizando para os nossos projetos aqui o KiCad, mas eu ainda tá na minha agenda aí nos meus projetos para 2025 conhecer essa ferramenta, e os desenvolvedores citam que tem bastante apoio já com essa parte de inteligência artificial, reutilização de circuitos já existentes. Então, é bem interessante. E para a parte de código, a gente, né, já está até saturado aí de ferramentas. Tem o próprio ChatGPT, tem ferramentas como o Claude aí, que o pessoal também fala que é muito bom para essa área. Tem ferramentas como o Copilot da Microsoft. Mas é lógico, isso não significa que a gente não tem que continuar os nossos estudos, entendendo bem as linguagens, entendendo bem os nossos projetos,
tá bom? Até porque se não entender bem, se não entender, não continuar estudando a linguagem, se não continuar estudando o microcontrolador, a gente fica praticamente impossível encontrar aí erros ou problemas caso sejam gerados aí códigos de maneira aí automática por IA. Então tem que conhecer, sim, tanto a parte de IA quanto continuar com o estudo tradicional. Não deixem, né, de aprender, de conhecer os microcontroladores, as estruturas internas, os registradores, continuar estudando programação, senão você não vai conseguir desenvolver aí as aplicações. Se você apostar também só na IA, não vai dar certo, tá bom, pessoal? Mas a IA é uma ferramenta, então tem que aprender sim a trabalhar com ela e tem que aprender a se comunicar, né? Eu acho que quanto melhor você conseguir se comunicar com a IA, melhores resultados você vai querer. Tem muita gente com essas, que eu considero até bobagem, esses negócios de engenharia de prompt, essas coisas. É porque hoje em dia, infelizmente, o ser humano está com um problema tão grave de comunicação que não consegue nem se comunicar entre os seres humanos, para quanto mais instruir uma ferramenta de IA, né? Passar contextos corretamente, detalhes com relação ao projeto que precisa de apoio, né? Que fica muito difícil da IA conseguir entender o ser humano. Então a gente também tem que se aperfeiçoar aí nessa questão de comunicação. Ela é muito importante, em comunicação clara, comunicação com contexto. Isso vai auxiliar a gente no nosso dia a dia aí nas relações pessoais, mas também na utilização das ferramentas aí de IA generativa, tá? Outro ponto que ele coloca aqui é a dominância das ferramentas open source, cada vez mais sendo utilizadas em detrimento de outras ferramentas que não tiverem essa possibilidade aí, né, essa abertura para alterações, conhecer código, modificações e assim por diante, né? E também o fato, muitas vezes, da questão de ser gratuita, né? De ser o free não necessariamente de gratuito, né? O free de liberdade de você poder estar trabalhando, mas também de gratuidade em muitos sistemas. E é lógico que não necessariamente significa que você não vai ter investimento nenhum, mas você pode estar investindo em outras coisas, como apoiando o desenvolvimento ou contratando pacotes especiais de suporte e assim por diante. Então, tem muitas empresas também que estão se baseando, né, já há muito tempo, isso não é novidade. Aqui o que ele quis dizer é que essa tendência vai cada vez se acentuar mais aí no mercado de sistemas embarcados e microcontroladores. Ele fala de segurança. Segurança realmente é uma coisa muito importante que já vem sendo debatido aí também há bastante tempo, mas cada vez mais vai ser fundamental. A partir do momento que a gente está conectando praticamente qualquer dispositivo aí por algum meio de comunicação, na internet, e assim por diante, começa a gerar vulnerabilidades que antes não existiam, né? Antigamente, um sistema ali totalmente fechado, sem conectividade nenhuma, era muito difícil algum tipo de ataque, né? A não ser algum ataque que necessariamente tivesse ali uma inserção física no dispositivo, o que ocorre hoje em dia. Então, cada vez mais aquele nicho de segurança que antigamente, que poucos anos atrás era pensado só para a parte de desenvolvedores de software, de sistemas online e assim por diante, agora está ficando muito necessário para essa nossa área de desenvolvimento de softwares aí para microcontroladores e sistemas embarcados. Então, é uma área que vale a pena o pessoal tá também se especializando, conhecendo, estudando, tá? Ele fala aqui também do crescimento de novas e modernas aí, linguagens de programação em relação ao C. Ele comenta que a linguagem C vai continuar sendo essencial, fundamental, muito utilizada, mas que outras linguagens vêm ganhando espaço, como C++ e Rust aí para essa área de sistemas embarcados, principalmente por questões aí, no caso de Rust, até de segurança também, já entrando a questão de segurança de software aí associada. E não nesse caso aqui, mas numa outra. Aqui é o site dele, tá, pessoal? Beningo.com. Numa outra
um outro texto dele aqui, que está no site dele, aqui no blog dele, ele fala em relação especificamente às linguagens de programação. E ele coloca também um destaque aí bem interessante na linguagem Python, né? A gente tem que entender que o avanço, né, dos recursos computacionais, mesmo para os dispositivos de pequeno porte que a gente trabalha para os microcontroladores, aumento de recursos de processamento, aumento de recursos de memória de programa, de memória de dados, acarreta na possibilidade da gente estar trabalhando com linguagens de programação aí que vão consumir mais esses recursos, mas que vão, de certa forma, criar camadas de abstração aí, facilitando um pouco a parte da questão da programação e do controle do dispositivo, mas de certa forma deixando que o desenvolvedor foque mais na sua aplicação, né? E Python é uma linguagem que cresce muito, cresce aí ano a ano, é muito utilizada, e o ecossistema todo do Python, né? Não é nem questão da linguagem Python em si, o ecossistema todo do Python também, por trabalhar em diversos tipos de aplicação, tem tornado ele muito comum, né? E muita gente já aprende a trabalhar já com Python, até como primeira linguagem, e quer utilizar essa linguagem de programação em todos os ambientes, inclusive no ambiente aí para desenvolvimento de sistemas embarcados. Então tem bastante coisa aí, para esse mercado, o MicroPython crescendo bastante, o Circuit Playground, as ferramentas como o TensorFlow Lite aí e outras ferramentas aí focadas na parte de sistemas embarcados também. Então vale a pena conhecer, vale a pena continuar estudando aí, é, essa linguagem. Como eu comentei lá para os nossos alunos na Microgênios Academy, a gente tem um material razoável sobre Python, né, focado no nosso tipo de aplicação, que não é aplicação de programador para web, para outras coisas, é para entender e para começar a trabalhar aí com microcontroladores. Inclusive, também tivemos um mini curso, de MicroPython, né, com a Raspberry Pi Pico. A gravação também está disponível lá, para o pessoal, da Microgênios Academy. Então, lembrando aí, se você que é aluno, você tem acesso não só às formações que você se matricula, mas a todo esse gigantesco aí, conteúdo aí da Microgênios Academy. A Microgênios Academy como um todo já está aí com mais de 700 horas de conteúdo. O crescimento também é outra tendência que ele coloca, é o crescimento das tecnologias de simulação, virtualização, né? Em detrimento a testes físicos mesmo. Aqui ele está falando toda a questão de simulação com ambientes de simulação digitais, inclusive não só na nossa área, mas estão falando muito daqueles gêmeos digitais, né? Ambientes, que simulam um equipamento, que replicam todas as características de equipamentos, de máquinas, para você conseguir fazer treinamento, conseguir testar problemas, né? Então é bem interessante, ele coloca aí como uma das tendências. A questão de DevOps, de metodologias aí de integração e observação aí tanto da integração do desenvolvimento com toda a parte de infraestrutura. Isso também tem muito a ver com a parte de internet das coisas, porque facilita toda a questão de atualizações de recursos, de monitoramento, atualizações de firmware. Então, tendo uma metodologia clara e bem trabalhada aí com multidisciplinar e multidepartamental, facilita aí todo esse processo. Então já existem metodologias aí que vêm de outras áreas aí de desenvolvimento de software que podem ser abraçadas e utilizadas nessa nossa área, né? A nossa área, ela saiu ali da parte da eletrônica, né, no começo, escovando bit, trabalhando diretamente aí com linguagem assembly, e a gente foi, evoluindo aí, crescendo para chegar na parte do desenvolvimento, da mesma forma que desenvolvimento mesmo de software aí para computadores, para servidores e assim por diante, né? Hoje em dia essas áreas aí elas estão se interligando, aí tem pontos aí de interligação entre elas.
E, por último, ele fala da expansão da inteligência artificial na borda, né? Naqueles dispositivos que vão estar lá na borda da aplicação, que são os dispositivos que realmente fazem a captura das informações, fazem a atuação nos dispositivos eletromecânicos e assim por diante. Então, como está havendo ali um crescimento, como eu comentei com vocês, do poder computacional desses dispositivos de borda, e também as ferramentas de desenvolvimento de software também estão gerando versões e modelos de aplicação para geração de aprendizagem de máquina, por exemplo, de modelos reduzidos. Então isso vai se casando e vai permitindo que a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, visão computacional chegue ali naquela borda dos dispositivos, das aplicações. Isso é muito interessante, inclusive é uma área que a gente está trabalhando, eu particularmente estudando bastante, e vamos ter bastante coisas aí para 2025, mas já tem conteúdo lá na Microgenius Academy, como eu comentei lá do nosso mini curso de aprendizagem de máquina e fundamentos, né, de aprendizagem de máquina e de implementações aí em microcontroladores desses conceitos. Vou dar uma paradinha por aqui, vou comentar com vocês que a gente está aí com um presente de Natal especial para o pessoal aí, para o pessoal que ainda não se matriculou, não conseguiu fazer aí as matrículas no período do Black November, tá bom? Não tem problema, é lógico que a gente não consegue mais manter os descontos do Black November, mas a gente está sim com desconto especial. E além disso, para todo mundo que fizer matrícula aí, a partir de hoje, 20/12 até 10/1, todo esse povo que fizer matrícula agora, a gente vai estar sorteando 2 placas do Labigênio, são as últimas, algumas das últimas aí que a gente do último lote aí que sobraram. Então a gente vai estar sorteando para esse pessoal que fizer a matrícula aí nesse período, tá bom? Então não deixe de fazer sua matrícula, aproveite esse desconto especial, nosso conteúdo mais completo aí da Microgenius. Como eu falei, são mais aí de 687 horas de conteúdo, mas aqui ainda não está o conteúdo da própria formação Labigênios, que a pessoa também recebe. Então, somando aí o conteúdo da formação Labigênios, vai para mais de 700 horas de conteúdo, tá bom? Tem acesso aí a todas as nossas formações, a formação de programadores especialistas em microcontroladores, a formação em internet das coisas, ao conteúdo do clube de membros, inclusive a esses novos cursos aí, mini cursos que a gente fez e já disponibilizou as gravações. Então tá aí, pessoal. Aproveitem essa condição especial, 25% de desconto, pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. Qualquer coisa, entre em contato conosco aí no WhatsApp. Esse WhatsApp aqui é o WhatsApp comercial da Microgenius, podem clicar aí, porque para pagamentos à vista, a gente sempre tem descontos ainda mais especiais para pagamentos à vista, e quem já foi nosso aluno tem sempre condições especiais aí de rematrícula. Então aproveitem e participem aí do sorteio, tá? Vamos estar sorteando aí para o pessoal aí até o dia 15 de janeiro, provavelmente, 2 placas Labigênios aí para o pessoal que se matricular nesse período aqui, tá bom? De hoje, dia 20 de dezembro até dia 10 de janeiro, tá, pessoal? Vamos continuar aqui. O que eu tenho aqui ainda para falar para vocês, eu gosto muito desse site da Sierra Circuits, tem muito conteúdo sobre a parte de projetos de placas de circuito impresso, e aqui tem um artigo bem interessante sobre metodologias aí para simplificar projetos complexos, tá? De forma a modularizar o seu projeto, achei bem interessante as dicas, os conceitos, o que eles passam aqui pra gente. Eu vou deixar o link aí para vocês conhecerem, mas esse site tem muita informação, tá? Tem muito conteúdo técnico, tem inclusive alguns mini livros, né? E-books que eles disponibilizam, ó, com temas específicos. Esse daqui, como por exemplo, falando especificamente do stack up de layers, né? Da pilha de layers, das melhores formas de se trabalhar com elas. Então é muito interessante, tem muito conteúdo legal. Eu já comentei com vocês algumas outras vezes, mas vale sempre dar uma olhadinha porque sempre tem coisa nova. Ó, design guide aqui para PCBs de alta velocidade, né? Então
muito interessante. E esse artigo aqui é bem interessante sobre essa parte de modularização de projeto, de placa de circuito impresso, muito legal mesmo. Conteúdos aí, conceitos que vocês podem aplicar nos projetos de vocês. E aqui, para terminar, falando um pouquinho ainda disso, recentemente o FreeCAD chegou na versão 1.0, uma ferramenta bem interessante para projeto mecânico. E o legal do FreeCAD, o FreeCAD aqui, tá? É gratuito, open source. Uma coisa que eu acho legal dele é que você consegue associar ele com o KiCad, né? Eu chamo de KiCad, não sei. Tem pessoal que chama KiCad, né? Mas eu falo aqui do jeito brasileiro mesmo. O KiCad é uma ferramenta que eu tenho gostado bastante e é gratuita, né? Tem isso também. Embora a gente até já tenha contribuído aqui, todo ano eles abrem um período de contribuição, então vale a pena ajudar também no desenvolvimento. Agora eles estão lançando versões revisões, né, na verdade, novas versões e revisões, aquela versão específica, ano a ano. Então, provavelmente agora em 2025 vai sair a versão 9 já do KiCad. Então, é uma ferramenta que tem muito apoiador, que tem empresas por trás, ela tem toda uma confiabilidade. A gente aqui não usa ela só pelo fato dela ser gratuita, não. É pelo fato realmente da confiabilidade dela. A gente trabalhou por muito tempo com o Eagle, depois o Eagle foi comprado pela Autodesk, né? E foi descontinuado o Eagle, e hoje em dia eles têm aquela ferramenta Fusion 360, que é muito interessante, mas é uma ferramenta bem pesada, né? Para alguns computadores, e também ela dependendo do projeto, vale a pena você pagar a mensalidade dela ou a anuidade dela, mas dependendo do projeto não vale a pena. E esse conjunto KiCad e FreeCAD, ele, no meu ponto de vista, ele contempla praticamente todos os recursos que a gente precisa para o nosso tipo de projeto aí, de integração de placa de circuito impresso com desenvolvimento do CAD mecânico para criação de carcaça, para depois exportar para a parte de impressão 3D. Então são dois softwares muito bacanas, vale a pena vocês conhecerem. Então o FreeCAD aí chegou na versão 1.0 finalmente, depois de muitos anos de desenvolvimento, mas é uma ferramenta muito boa. E o KiCad também muito boa, atualmente é a nossa ferramenta oficial aqui de desenvolvimento. Tem mini cursos também lá na Microgenius Academy sobre o KiCad, tem bastante conteúdo lá sobre o KiCad, tá bom? Que a gente já trabalhou, inclusive a placa LabGenius, né? Vou mostrando aqui para vocês a placa LabGenius, né? Então, quem se matricular aí agora, a partir de hoje até o dia 10 de janeiro, vai estar concorrendo. Vamos sortear aí 2 placas LabGenius Nano, tá bom? Completinhas aí para vocês, e ela foi totalmente desenvolvida aí no software KiCad, tá? Então eu gostei muito do software KiCad, gostava muito do Eagle também, né? Mas atualmente é a nossa ferramenta atual e eu considero que vale muito a pena vocês conhecerem aí o KiCad para os seus próximos projetos aí de placas de circuito impresso. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam aí da nossa promoção final, nosso presente de Natal aí para vocês. Um ótimo ano de 2025, boas festas aí a todos. E 2025 vai ter muita novidade aí da Microgênios, muita coisa legal aí para o pessoal, para os nossos alunos, para o pessoal que nos acompanha. Então é isso. Bons estudos e projetos aí para vocês.